Olá, meus amigos. Aqui quem fala é Bruno Paniago, engenheiro atuante no ramo de energia fotovoltaica desde 2017. Então, estou aqui compartilhando minhas experiências com vocês, pessoal. E hoje, o que eu vou compartilhar aqui foi inspirado, né, e atendendo ao pedido de um inscrito aí, o Pedro Matos, que já tem feito vários comentários aí nos vídeos. Se inspirem nele e façam o seu comentário aí também. O que o Pedro falou e que me fez refletir? Caramba, dá um bom vídeo isso daí. Ele falou o seguinte, que ultimamente ele está atendendo só, eu entendi assim, pequenas instalações, né, residencial, pequenos comércios que fazem ali uma ou outra rateio, né, de créditos, e ele queria ver uma estratégia, né, de como ampliar para usinas maiores, para usinas de investimento, qual que é o caminho para percorrer, né, para poder atender esse público também. E aí eu fiz uma avaliação aqui e cheguei aqui num passo a passo para você fazer isso, independente da área. Vou falar assim específico para a área de energia solar, mas isso é aplicável. Deixa eu ver aqui, opa. Mas isso também é aplicável para outras áreas também, né? Não precisa, não é só da área de energia solar. O que eu vou dizer aqui. Então, bom, vamos lá. Primeira coisa, vou contar um pouco da minha história, como que eu comecei, né? Em 2017, como que a gente começou nesse segmento. Em 2017 não tinha público ainda, a gente tinha que abrir o mercado, né? Ninguém conhecia energia solar. Então a estratégia da empresa foi: vamos estudar bastante sobre o assunto primeiro. Fomos atrás de vários cursos para entender como que era esse mercado, né? O que era energia solar. Foi o primeiro passo. Depois disso, a gente começou a dar palestra sobre tudo aquilo que a gente estava aprendendo para ensinar as pessoas, né, que era possível produzir sua energia. Então a gente deu curso, os primeiros cursos de instalador de energia solar em Goiás, que a gente conheça, foi ministrado pela empresa em Jataí, em Rio Verde, em Goiânia, em vários municípios. Então, no momento era a estratégia que a gente tinha. Começar com esses cursos, que tinha muita gente interessada em saber como instalar uma placa solar, mas ainda não tinha gente querendo arriscar, né? Eu não quero ser o primeiro. Depois que meu vizinho instalar, aí eu vou correr atrás disso. Então a gente participou de muitas feiras, né? Feira de agronegócio, feira específica de energia solar. E aí eu lembro que em uma dessas palestras que a gente dava em universidade, em associação comercial, a gente, um aluno de engenharia me procurou no final, falou: olha, vai lá na empresa que eu trabalho porque a gente tem interesse em fazer. Então quer dizer, funcionou, né? Foi um dos primeiros clientes grandes, rural, médio, aí, quase 100 kW pico. Foi através dessas palestras, né? Palestra gratuita, quase ninguém falava sobre isso. Os alunos loucos para entender um pouco mais, né? Estão sempre chamando a gente. E foi uma estratégia que a gente adotou que deu certo. Por muito tempo funcionou bem, né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que entender como é que é o cenário, né? Talvez hoje sair dando palestra aí onde está o conhecimento disseminado não seja uma estratégia bacana, né? Mas naquele momento era o que tinha para a gente fazer, para atingir várias pessoas, né? Então a primeira questão que eu acho que a gente tem que pensar quando a gente quer mudar de patamar, ampliar o leque de atendimento, né? Atender novos clientes, novos segmentos, é verificar o que você vai ter que fazer. Então, o que você faz hoje e o que você vai ter que fazer para mudar de patamar, né? Eu gosto de um exemplo de um bar que eu ia
e o botequeiro lá, muito antigo, né? Já teve bar em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tamanho, teve bar pequeno, bar grande, e hoje ele tem um bar pequeno. E me apresentou vários argumentos para dizer que o mais viável que ele achou foi ter um bar pequeno. Toda vez que ele teve bar grande, ele quebrou. E hoje ele vive bem com bar pequeno. Por quê? Ele tem controle maior sobre a operação toda, ele tem uma carteira de clientes ali assíduos, né, que está sempre no bar. Ele falou que quando você tem um bar muito grande, você não tem aquela clientela fiel. Hoje vem lá a molecada e começa a tomar cerveja no seu bar porque você está vendendo barato. Amanhã ele some, vai para outro porque enjoa daquele bar e não quer saber. Ah, já enjoei daquele espetinho, né? Então, aquele negócio mais enxuto para ele faz mais sentido. Então, eu acho que para todo negócio isso tem que ser pensado. Ah, será que para mim, como é que está a minha estrutura hoje? Estou atendendo bastante residências, mas posso melhorar, posso, né? Já estou chegando numa zona de conforto, eu preciso de ampliar isso, é o momento. Começa aos poucos, né? Pegando ali, buscando um cliente maior. Então, você precisa ter isso em mente, né? O que que eu faço hoje e o que que eu terei que fazer no futuro para atender esse novo segmento. Por exemplo, quando em termos de equipamentos, né? Quando a gente começou a atender uma outra usina rural, a gente já viu necessidade para comprar escadas maiores, aquela vara de bastão de fazer manobra. Na hora de montar os quadros maiores, a gente já viu ali uma dificuldade, falou, ixi, mas o eletricista nosso está acostumado a montar quadrozinho pequeno. Um quadro grande desse, nós precisa ter outro patamar de qualidade, né? Outras habilidades ali, como é que nós vamos dimensionar ali o isolador, o que nós vamos fazer nesse quadro, né? Proteções extras. Então, sempre aí a gente começou a ver que não era exatamente igual, né, o trabalho. Então, questão logística, você vai atender só dentro da cidade, né? Um carrinho pequeno aí leva 2 instalador com as ferramentas, com tudo. Se você vai atender longe, na zona rural, aí você já tem que pensar, pô, esse carro anda em qualquer lugar aí na zona rural, qualquer pirambeira ele entra, né? Carrega as pessoas todas que vai fazer uma instalação grande, eu preciso levar mais gente. Então, todos esses detalhes a gente precisa observar, precisa definir, né? Escrever na sua estratégia, para atingir esse segmento eu vou precisar comprar alguns equipamentos, eu vou precisar de gente capacitada, definir essas questões. Aí o próximo passo que eu acho, que é um principal, na minha opinião, é uma capacitação mais profunda. Então, primeiro de tudo, você vai estudar sobre aquele cenário, sobre aquele segmento. O que você precisa saber sobre aquilo? Então, eu vou para o segmento do agro. Como que funciona? Como é que funciona uma armazenagem em silo? O que funciona lá? Qual que é a demanda de energia? Qual que é a sazonalidade? Quando é que aquilo está na máxima demanda que necessita? Quanto tempo fica, né, em stand-by? Tudo isso a gente precisa para cada segmento aprofundar, né? E na técnica também. Então eu preciso vou fazer usina de solo, tá? Como é que é a fundação? Vamos atrás, vamos estudar como é que funciona a fundação, como é que é a drenagem dessas usinas, né?
como que cada detalhezinho que você tem que ir listando ali, olha, preciso aprender sobre isso, ou então colocar alguém na minha empresa para se especializar nisso, mas sempre de olho, no que cada um está fazendo. Às vezes a gente confia muito, não, eu já tenho aqui o melhor eletricista da cidade, esse cara vai dar conta disso daí. E não chega nele para falar, meu amigo, você já montou um quadro desse tamanho, você sabe como que é, me explica, né? Pegar esse feedback, não deixar na mão e falar, isso aí é por conta dele, né? Nosso papel de gestor é sempre estar ali entendendo as dificuldades do time, propondo capacitações, né? Tanto nossa como do nosso time. Então, eu acho que parte primeiro disso. Primeiro é entender aquele segmento, né? Depois, partir para uma pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é ir atrás, é ser curioso. Eu falo que a pesquisa de mercado é ligar para um fornecedor e perguntar, rapaz, eu estou querendo entrar nesse segmento, o que você acha? O que você tem em vista aí? Os integradores têm tido dificuldade com o que nesse ramo, né? De usina de investimento? Quais são as empresas que estão locando essas usinas? Como é que está a dificuldade nisso? Como é que está a aceitação? Vocês têm vendido muito? E ali você vai puxando informações, né? Eu gosto muito de atender ligação de fornecedor. Não é que atendo todo mundo, não, que a gente não dá conta, né? Toda hora ligando, eu quero te vender. Não é sempre que a gente está disponível. Mas quando eu sinto que o vendedor é bom, eu falo, rapaz, eu vou dar uma colher de chá para esse cara, deixa eu escutar ele. E acaba que a gente aprende, né? Mesmo até com a estratégia de venda, o que eu fico analisando, o que esse cara vai me falar para tentar me convencer. Às vezes eu pego aquela sacada dele e faço com o meu cliente. Então acontece muito isso, sabe? E esses dias mesmo eu participei de uma mentoria. Não, você ganhou aqui, Bruno, você comprar de nós aqui, eu vou te dar uma mentoria aqui, uma aula grátis com o nosso gestor. E eu fui. Cara, aprendi demais. Porque você pega visão, né, de gente que está no segmento também, que tem outras, que está noutra região que não é a sua, mas ele está com uma visão de fornecedor, você está ali com uma visão de integrador que é mais, digamos que é mais segmentado, né? Então eu gosto muito disso, de abrir esse papo com o fornecedor. E aí essa pesquisa de mercado é buscar, né, no LinkedIn onde que está esse lead que você quer, esse cliente que você quer atingir, onde que ele mora, qual que é o ramo de atividade dele, pesquisa lá aquele ramo de atividade, quem são, o que eles pensam, o que eles postam lá. Essa parte é muito interessante, sabe, muito necessária de você buscar as características desse cara que compra, né? Eu citei, eu acho que foi na resposta do comentário aí do Matos. Eu falei, olha, primeira coisa, se você quer uma estratégia que eu considero boa para quem quer trabalhar com usina de investimento, quem que eu vou prospectar? E aí eu entro no ponto que eu quero tratar aqui, a prospecção. Então, tudo começa quando eu quero vender algo, como é que eu vou atrás dessa pessoa, onde que está esse lead, né? E aí eu falei para ele, anda pela rua, olha aquelas placas de vendo ou alugo lote. Lote está vago lá, geralmente é venda, né? Tá a placa de venda e não é imobiliária não, é direto com o proprietário. Liga para esse cara, bate um papo com ele, né? Vai onde ele estiver. Olha, você está com aquele lote para vender, eu vi que já tem um tempo que está lá à venda, né? A gente tem essa solução aqui para esses lotes, né? Você pode pôr uma solução mais móvel, que se você
vender o lote, você tira, leva para outro lugar essa usina, mostra vantagem financeira, porque o cara que compra um lote para vender, ele é um investidor. Você concorda com isso? Se ele é um investidor, ele comprou aquilo, ele não construiu e está revendendo, que é lucrar em cima daquilo. Então ele já tem uma cabeça própria para o negócio de energia solar, que nada mais é do que um investimento muito rentável, mais rentável do que imóveis, né? Que a gente sabe. Então, a primeira coisa é ir atrás desse cara. Então, além desse cara específico, você precisa traçar sua estratégia de networking, né, direcionada. Então, eu vou participar de eventos do agro, eu vou descobrir aqui onde estão as reuniões, onde que esse pessoal é no sindicato rural, onde que esse pessoal tá, vou lá, vou participar, entender o que são os problemas que eles estão enfrentando, é alguma doença específica que está disseminando na lavoura, é gripe aviária, o que é que eles estão discutindo, né? E nessa discussão toda, o que eu posso contribuir? Às vezes a gente tem solução para esses problemas que você fala, não, isso aí é coisa da agronomia, mas é uma coisa que a agronomia precisa da energia elétrica para resolver, né? Então, tá atento a isso, eu acho que é um diferencial, né? Meu lead, eu tenho que ir atrás para ver o que ele está pensando, quais dores ele está tendo, né? Tem gente que aí tem uma parte de vendas que chama rapport, né? Que é você se conectar com aquela pessoa. Tem gente que para se conectar com pessoas do agronegócio usa até chapéu, né? Eu já acho que às vezes, se você é um cara que usa chapéu, sente confortável com ele, eu acho que faz sentido. Mas tem coisa que eu acho que já é meio forçação de barra. Eu tenho alguns receios assim. Usar bota. Pô, usar bota pra mim é mais confortável. Então, beleza, eu vou de bota. Mas usar um chapéu não ficaria bom, eu tenho a cabeça grande, não dá certo não. Então, tomar cuidado com esses exageros também da gente querer ir atrás e estar ali sempre nos eventos, nos negócios e se vestindo como tal, mas você não é um agricultor, né? Lembrar disso, eu estou aqui para me conectar com eles, para entender o que eles estão precisando, mas também não tente avançar a linha, né? Essa linha tênue que eu acho que é em exagero, né? Fazer as coisas muito em exagero. E lembrar que essa execução dessa estratégia sua é gradual. Você vai aos poucos, peguei um serviço grande ali, de uma usina de investimento. Faz ela, vê todos os problemas e depois dá um próximo passo, né? Não vai largar tudo e agora vamos mudar, vamos só atender a usina de investimento. Vai devagarzinho. O importante é a consistência, né? Você tá sempre ali com outra, quando você vê, você já está naquele negócio lá e a coisa está andando. Então, tem muitos obstáculos, né? Você vai passar por obstáculos e enfrentar eles, como a gente tem, né? Mesmo que você esteja ali há muito tempo naquele segmento residencial, você chega numa residência e enfrenta lá uma dificuldade, né? Nossa, agora tá difícil de passar esse cabo aqui, a patroa não quer liberar aí para a gente furar o forro dela. Então, sempre tem os obstáculos, né? Em um mercado que você não está acostumado, você vai ter muitos. Então, tem que estar preparado para superar rápido, né? Então, para finalizar esse vídeo, eu queria deixar esse passo a passo, né? Primeira coisa, você vai se capacitar para entender aquele segmento. Pesquisa de mercado para saber onde que está, se tem mesmo uma demanda alta para aquele negócio que você está querendo, aquele segmento que você está querendo entrar. Traçar sua estratégia de prospecção desses clientes e depois lembrar dessa evolução que ela é gradual. Não precisa sair correndo aí, que agora eu só faço usina maior do que um mega. Não, calma.
Vai devagar, gradativamente você vai conhecendo o campo que você está pisando, né? Valeu, meu amigo. Se você gostou, comente aqui, comente suas metas, as metas que você quer alcançar, e aí, quem sabe você não dá uma ideia para um próximo vídeo aqui. Um abraço, até mais.